Se nós estivermos falando simplesmente da forma de governo republicana, com o presidente da República, por oposição a uma monarquia, que você tem um imperador, um rei, mesmo que seja constitucional, com primeiro-ministro, constituição, o liberalismo funciona tanto na República quanto na monarquia. Aliás, ele nasceu na monarquia porque o Reino Unido era uma monarquia e ainda é uma monarquia. Ele era quando John Locke formalizou seu segundo tratado sobre o governo civil e os Whigs impuseram a sua vitória com a Revolução Gloriosa. Mas se a gente estiver falando de uma ideia filosófica de res pública, a ideia de uma coisa pública, de que a organização social deve visar ao bem comum, envolvendo a participação de todos na sua construção, o republicanismo é uma ideia muito mais antiga do que o liberalismo. A gente vai encontrar a politeia aristotélica, a proposta de um regime misto com elementos aristocráticos e democráticos simultaneamente, como uma inspiração para essa proposta, e a República Romana, como diz o nome, como uma das mais categóricas manifestações desse ideal na antiguidade, defendida por estadistas e pensadores da estirpe de um Cícero, por exemplo. A República Romana, ela consagrava um certo prestígio à figura dos plebeus, os estratos mais vulneráveis, mais inferiores, digamos assim, da sociedade da época. Havia a figura do tribuno da plebe representando os plebeus no processo político e havia assembleias das quais os diversos estratos da sociedade participavam. Mas seria anacrônico dizer que Cícero e a República Romana eram liberais. Havia ali um voto pelos clãs e não um voto individual, por exemplo, sem contar essa divisão hierárquica entre os vários membros daquela comunidade. Evidentemente, o republicanismo romano influencia os primeiros liberais. Locke leu Cícero. Esses autores liberais originais foram muito influenciados pelo republicanismo clássico, mas há uma diferença entre eles. O liberalismo é uma configuração moderna desse ideal individualista que se desenvolve na história do pensamento ocidental.